acontece, João Nis, que muitas vezes a gente acha que são as pessoas que estão... Às vezes elas provocam a gente mesmo, não é? Sim. Seu jeito de ser, seu temperamento, as carências afetivas exigem muito de nós, nos cobram. Mas o que acontece a partir desse início e que vai encracando em nós é que abre espaço, penso eu, você que pode dizer, abre espaço para que o demônio diz, é por aqui, e ali ele fica. Eu chego a dizer que, é claro que todas as depressões, nem todas são guiadas pelo mal, claro, nós também não vamos dizer isso, mas que muitas delas vêm do sentimento de inutilidade, o demônio consegue abater você, coloca pessoas que falam mal da sua vida, da sua família, denigre você, você vai se sortando inútil e é ali que ele pega. Então ele tira você de cena. O que acontece é o seguinte, né? Nesse processo de conversão, aquela passagem lá do Catecismo, 2015, diz que você não consegue ter santidade sem renúncia. E o tempo da Quaresma nos remete também a isso, né? E isso me faz lembrar daqueles balões, sabe aqueles balões que levam pessoas dentro, que são mantidas no chão por um monte de sacos de areia? Na verdade, a gente, quando se converte, a gente tem facilidade de soltar alguns desses sacos do balão da nossa vida. Só que alguns desses sacos, eles são pecados, situações de vida que quase caracterizam a gente, que parece que sem eles a gente está meio despersonificado, a gente está descaracterizado, é quase o sinônimo de você. Imagine que você é aquela pessoa que chega no trabalho e sempre chega no trabalho e ficava contando piadas obscenas e fazendo brincadeira com todo mundo. Você se converte, encontra Jesus e o Senhor fala docilmente no teu coração que é para você largar aquilo. Você se sente... Esse é o pecado. Aquele pecado de estimação, aquele pecado que o maligno vai tentar se entrincheirar para te manter com uma cabeça de ponte no mal, né? Vai tentar te manter preso lá. E essas coisas todas que as pessoas relutam e lutam para poder vencer, são consequências disso. A gente está em luta com um ser que não descansa, cujo... o poder ainda é angélico, ele ainda tem algum poder e que a gente só cede a ele e a gente só sai derrotado nisso se a gente der espaço, der brecha. Então ficar, por exemplo, falando palavras naquela situação que a gente criou da pessoa que está embriagada, falando palavras de murmúrio, de derrota. Eu queria até lembrar uma coisa que nós partilhamos da viagem, que você nem sabe quem são, mas que você estava no supermercado e viu duas senhoras falando uma com a outra, palavras ásperas. Exatamente. Aí vem isso, né? Pelas nossas palavras, a gente pode criar realidades no nosso meio. Então, Jesus é o verbo, ele construía pela palavra, e nós como cooperadores nessa obra do Senhor, a gente faz também assim, a gente pronuncia coisas hoje e amanhã a gente vai ver isso se materializar primeiro no mundo espiritual e depois se tornar realidade no nosso meio. Então, uma vez eu estava no supermercado e havia uma senhora fazendo compras e uma outra passou com um carrinho por cima do pé daquela mulher. Ela começou a falar um monte de maldições, um monte de palavras rancorosas. E eu, quando ouvi aquilo, a primeira instinto, primeira vontade foi de orar pela mulher que estava sendo amaldiçoada e depois orar pela mulher que estava amaldiçoando. E quando a outra mulher foi embora, aquela que amaldiçoou começou a falar um monte de coisa. Minha vida é um inferno, o que é que eu vim fazer nesse supermercado? Mas ela falou tanta coisa ruim, mas tanta coisa ruim, que ao sair do supermercado eu encontrei o carro dela no meio de um poste. Aonde esse acidente começou? Quando que isso foi gestado como uma gravidez? Quando ela começou a proclamar palavras de maldição, ela mesma se amaldiçoou, ela mesma construiu aquilo. Então, a gente ouve falar no tempo de Deus em resposta a uma oração.
Você já deve, por muitas vezes, ter orado e parece que demora a resposta. E essa demora, às vezes, não vem, porque não é ainda o momento adequado. Deus quer sempre te dar o melhor. E Ele, para conseguir o melhor, Ele precisa de mais um tempo para você entender melhor aquela situação, um tempo para aquilo ficar mais maduro, aquele fruto. Mas também porque entre o pedir e o receber, ali se encontra o combate espiritual. Mais uma vez voltamos. Então é por isso que esse livro te dá orientação quanto a como orar, como lutar contra essas situações de resistência. Se você é coordenador de um grupo de oração, esse livro ensina você a como montar uma intercessão de combate espiritual. Todas as etapas, todas as partes, frente de batalha, generais, retaguarda, hospital espiritual, tudo, toda a estrutura. Mas se você quer meramente ler esse livro para levar para sua casa um conhecimento sobre intercessão, então esse livro vai te orientar, te ajudar a como fazer você ter uma intercessão mais vigorosa, mais eficiente e fazer com que você tenha mais sucesso na investida quanto E com total confiança naquilo que você está pedindo. Exatamente. E saber esperar. Exatamente. Depois do próximo intervalo, João, nós vamos falar de algumas coisas práticas, porque a gente nota pessoas até da igreja, comprometidas com pastorais, com grupo de oração, com vida religiosa, são boas pessoas, mas que não percebe que às vezes o marido bebe, que às vezes os filhos extravasam um pouco na sua juventude, adolescência e fazem coisas erradas, e elas não percebem que elas rezam tanto e chegam a dizer para nós, para você com certeza, rezam tanto e a situação não muda, né? Parece até que quanto mais rezo, mais assombração aparece. Mas as pessoas não percebem que ao sair, em vez de sair o louvor, né, a gratidão pela pessoa, ela se deixa dominar pelo que a pessoa faz e ela se transforma em canal de desgraça também, agredindo a pessoa de várias formas, como a gente falava. Então eu vejo que a riqueza, quando você escreveu esse livro e passou para nós e a gente foi buscar lá dentro, nós começamos a perceber que numa simples discussão, até necessária às vezes, por pouca coisa, uma cueca fora do lugar, uma pia que não lavou, coisas bobas, mas que pegou alguma coisa ali, vira-se um inferno danado aquele dia, você trabalha com dor de cabeça, o dia não rende, as coisas não fluem, por causa de uma coisa tão banal. Por quê? Mas quem que dominou seu coração? Não foi aquilo que foi deixado fora do lugar, mas foi a brecha aonde o rei das trevas disse, é por aqui. E ele, como você disse na viagem, já é tão interessante. O demônio é muito criativo. Ele achou o lugar, ali ele fica. E dali ele combate você, instiga você, faz você pensar, raciocinar. No próximo intervalo nós vamos conversar sobre isso, mas eu queria pedir para você, tem alguma pergunta? Passe. Nós vamos tentar, eu e o João, responder para você. Porque acredito que esse meu irmão, e eu penso como ele como eu, porque nós estamos arraigados em Jesus Cristo, mas não podemos descuidar. Porque o próprio Senhor disse isso, né? São Pedro diz muito claro, o demônio rodeia a sua vida, João, Henrique, como um leão feroz, esperando você dar uma pontinha para ele te pegar. Paulo nos ensina, antes de amaldiçoar, abençoe a todas as pessoas.